nós não voltaríamos a ter um Brasil livre e democrático se o Bolsonaro tivesse sido, nem tão cedo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Muito bom. Tem outro assunto aqui que eu queria chamar, que é o seguinte: você no ano passado foi candidato, entrou na política, né, se filiou ao PSD, como aliado do Eduardo Paes, e foi candidato a vice-governador, na chapa com o Rodrigo Neves. E ano que vem... da política, Miguel. Eu só entrei na política, Miguel, por conta do bolsonarismo, para contribuir de alguma forma no enfrentamento ao bolsonarismo dentro das... A minha mulher disse que eu não posso ser político porque eu levo muito a sério o Estatuto da Advocacia, que diz que o advogado não pode temer a impopularidade, que ela disse que às vezes eu faço questão de ser impopular, e o político não pode ser assim. Então, participei desse processo, me orgulho muito dele, acho que tanto o Eduardo quanto o Rodrigo, que eu tive a honra de ser vice, enfrentaram em cidades muito conservadoras uma onda bolsonarista, tiveram muita coragem, né? O Eduardo conseguiu uma derrota por muito pouco para o Lula no Rio de Janeiro, menos, um pouco mais de 100 mil votos. O Rodrigo conseguiu uma vitória em Niterói para o Lula, e eu acho que foi muito importante o papel de ambos nessa eleição que eu digo todos os dias, a eleição que marca as nossas gerações, porque nós não voltaríamos a ter um Brasil livre e democrático se o Bolsonaro tivesse sido, nem tão cedo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Sim, você pode não ser mais candidato por alguns anos, mas você, como cidadão, né, como cidadão politizado, um cidadão politizado como você qual a sua expectativa para essa eleição no Rio de Janeiro, que vai ser uma eleição importante, né? Você vai ficar do lado de quem? Do Flávio Bolsonaro ou do Paes? Não, eu sou suspeito. Eu sou amigo do Eduardo, acho ele um grande prefeito. Acho que o Eduardo teve muita coragem, né? E eu, por ser amigo dele há muitos anos, desde a faculdade, sei que muitos dos seus eleitores optaram pelo bolsonarismo, e o Eduardo teve muita firmeza com o presidente Lula, desde o primeiro turno. Se a gente lembrar, o presidente logo após não tinha que receber se o presidente em muitas capitais. O Bolsonaro recebeu numa agenda, o Eduardo recebeu o presidente Lula numa agenda formal no Palácio da Cidade, que eu tive a honra de estar presente, né? Uma agenda de agradecimento, isso ainda muito antes da eleição, um agradecimento por tudo que o Lula fez pelo Rio. Então, o Eduardo, ele merece a nossa confiança do campo democrático. Eu digo para ele que é óbvio que o político é que nem passeio de bug, né? O político quer eleição sem emoção, né? Eu que sou eu já leio esse teu título aí, desejando que venha a família Bolsonaro contra o Eduardo, que acho muito importante que o Rio de Janeiro recupere a sua veia democrática, o Rio de Janeiro mostre para o mundo que ele não é o berço do bolsonarismo, que ele não é, né? Que o bolsonarismo é minoritário entre nós. E eu acho que essa será, sem dúvida, uma eleição central para a democracia do país, e que venha o Flávio Bolsonaro, que venha o Eduardo. Eu vou ficar com o Eduardo Paes. Eu acho que você ficou sem som. Opa, não, desculpe, eu fiquei sem som. O desafio do Eduardo vai ser recuperar o voto na Zona Oeste, né? Quer dizer, o Eduardo tem, né, o problema não é do Eduardo, o problema foi mais do Lula, né? O Eduardo já tem um eleitorado bem forte na Zona Oeste. E você acha que ele é favorito nessa eleição? Eu conheço muito o Eduardo, ele trabalha muito. Ele é muito apaixonado, ele trabalha muito. Quem está no Rio de Janeiro sabe que a cidade está toda em obra, muita coisa está sendo retomada. Ele fez um centro agora de referência dos exames, dos procedimentos, que é uma referência para o país. Então, ele está usando as verbas, por exemplo, da SEDAI para 95% em áreas populares, investindo em quem precisa mais. Então, tenho muita confiança que as entregas estão chegando. O grande problema que é o transporte, o BRT, está sendo absolutamente reconstruído do zero, e já se nota a diferença, inclusive na Zona Oeste, os ônibus estão chegando. Eu entendo que o Eduardo é favorito, sim, porque a população do Rio, o prefeito é isso, sabe, conhece o seu prefeito, sabe que o Eduardo, entre os prefeitos da nossa cidade, certamente ele figura entre os mais importantes da história. Ele até se encontrou hoje com o Lula, na obras do Museu Nacional, né? Participaram juntos. Miguel, Lula, através de uma operação do Banco do Brasil da semana passada, deu a garantia de 1,2 bilhão para
para a obra do BRT, para levar transporte para a população que precisa de transporte. Eu pergunto aos bolsonaristas, os ricos eu até não pergunto para não perder tempo, porque para eles o Estado é outra coisa, mas para a classe C, que é bolsonarista no Rio de Janeiro, para a classe B, pelo amor de Deus, o que o Bolsonaro fez pelo Rio de Janeiro em 4 anos que foi presidente da República? Absolutamente nada. Um investimento, nada, ou nenhum projeto. Muito pelo contrário, ele esvaziou o Rio de Janeiro. Como os interesses de São Paulo eram e aí, do jogo democrático, eram prioritários para setores do Ministério da Fazenda, por exemplo, o Porto de Itaguaí foi esvaziado, se tirou dele o certificado de zona exportadora, nada da indústria do gás avançou, nada do polo, por exemplo, de Itaboraí, do Comperj avançou, então, assim, ou muito pouco avançou. Então, assim, o Lula já fez mais pelo Rio, com esse 1.200 no BRT, em pouco mais de 2 meses de governo, do que o Bolsonaro em 4 anos. É uma questão objetiva. Tomara que consiga retomar a Comperj, né? Sim. Essa é uma expectativa boa. O governo está falando em ter a ligação do gás com Itaguaí, quer dizer, que você retomar realmente projetos que sejam estruturantes do Estado, né? E é fundamental. Você vê o presidente conversando com o governador, que não foi um governador que o apoiou. Então, assim, é a volta da civilidade, gente, a volta de ser capaz de construir projetos e não só distribuir ódio, ataques, vamos falar de futuro. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, né, eleição, isso vai estar ainda mais maduro, que o Eduardo será fortíssimo, será favorito, e que se a família Bolsonaro quiser apresentar o seu projeto, é parte da democracia, que possamos derrotá-lo na urna de forma democrática.